Orar mais uma vez. Pai querido, nós agradecemos a Ti e Te bendizemos por toda a bondade, generosidade, misericórdia e amor derramado sobre as nossas vidas. Pedimos a Ti, Pai, no nome de Cristo Jesus, que a Tua palavra, que já foi ministrada de forma cantada aqui, seja também, Pai, ministrada aos corações, Pai, por meio da exposição bíblica nesse momento. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, dá-nos foco e atenção naquilo que o Senhor tem a falar para os nossos corações. Ministre a nós, dá-nos a direção, Pai amado, direciona os nossos olhos para aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, os nossos ouvidos que estejam atentos, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Pai, no nome de Jesus nós oramos, a Ti agradecemos. Amém. Quais são os impactos práticos da ressurreição de Jesus na sua vida? Nós estamos aqui reunidos no domingo de manhã. Acredito que você está aqui porque um dia você encontrou Jesus, ou foi encontrado ou encontrada por Jesus, entregou sua vida a Jesus, recebeu de Cristo a graça para a sua salvação, entendeu que ao nome de Cristo todo joelho se dobrará na terra e nos céus. Amém. E os seus já estão dobrados hoje. Amém? Você crê que Cristo está vivo? Amém. Você crê que Cristo é vivo e ressurreto? Amém? Mas quais são os impactos práticos disso na nossa vida? Quando nós sabemos que Cristo está vivo, como isso molda a nossa forma de viver no mundo? Como é que o fato de Cristo estar vivo e ressurreto faz com que nós possamos ter uma determinada atitude, ação diante da vida, diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante das dores? Qual é o impacto prático da ressurreição de Jesus amanhã, quando você começar a sua semana de trabalho, quando você sair do culto hoje, voltar para sua casa? Quais são os impactos práticos disso para além de uma fé que crê com a mente? Esse texto nos ajuda a pensar um pouco sobre isso, especialmente porque ele está contido numa área do Evangelho onde Cristo havia acabado de morrer. Maria Madalena está se preparando para ir ao sepulcro, cuidar do corpo, como era costume local. Está indo triste, obviamente. Jesus morreu. O que seria feito agora da vida de seus discípulos e discípulas? Ela, como uma discípula de Jesus, devia estar perdida, não sabia o que fazer. Mas estava indo ali ao sepulcro fazer aquilo que era de costume, com o coração abatido, com o coração tão abatido, com o coração tão desesperado, que ela sequer conseguia ver o Cristo ressurreto. Quando o viu, não o reconheceu. Achava que era um jardineiro. Porque muitas vezes nós, na nossa vida, estamos tão, tomados pelas decepções, estamos tão tomados pelas frustrações, estamos tanto sob o impacto daquilo que nos toma de uma forma negativa, que sequer conseguimos ver a realidade da ressurreição que está bem diante de nós. Maria Madalena é como a maioria de nós muitas vezes, ou como todos nós muitas vezes. Ainda que o Cristo vivo e ressurreto seja uma realidade inquestionável, muitas vezes nós vamos para a vida como Maria Madalena foi para aquele sepulcro, com os olhos impedidos de ver, com os olhos que não eram capazes de vislumbrar o impacto prático da ressurreição na sua vida. Mas aí, quando Maria Madalena chega ali, ela encontra com Jesus. Ela encontra com Jesus vivo e ressurreto. E a primeira coisa que eu aprendo aqui sobre o impacto da ressurreição na nossa vida é que, porque Cristo está vivo e ressurreto na minha e na sua história, há sempre espaço para o surpreendente e há sempre espaço para o sobrenatural. Há sempre espaço para o surpreendente. Ela não estava esperando encontrar no sepulcro o Cristo vivo. Ela estava esperando encontrar no sepulcro o Cristo morto. Mas porque Ele está vivo, há sempre espaço para uma boa surpresa. Há sempre espaço para a gente se deslumbrar diante de Deus, porque nosso Deus é ilimitado, grandioso, como nós cantamos aqui, santo, extraordinário. E porque Ele está vivo e reina e é real no nosso viver, então nós estamos sempre diante da possibilidade de algo extraordinário acontecer, mesmo nos momentos em que nós não esperamos. Quando nós vemos e lemos a história de Cristo Jesus, nós a lemos por meio de um spoiler que já nos foi dado. Você já conhece, você já sabe que Ele ressuscitou. É diferente para quem estava vivendo aquele momento, para quem colocou todas as expectativas num homem que andava pelo chão da Palestina, sujando os seus pés com a poeira do mundo, com aquele que andava ao lado
buscando pessoas que a própria religião esquecia, ou fazia questão de esquecer. E de repente esse homem é morto. E todo mundo agora está meio desorientado. O que nós vamos fazer diante dessa situação, diante dessa realidade? Elas então se propõem, as mulheres se propõem a ir ao sepulcro para cuidar do corpo morto de Cristo Jesus. E quando chegam ali, cadê o corpo? Algo estranho está acontecendo, algo diferente aconteceu aqui, algo sobrenatural aconteceu. É interessante que o desespero era tamanho, e o momento da emoção era tamanha, que Jesus fala com ela, e ela não reconhece que é Jesus falando. Gente, isso parece mais com a gente. Quantas vezes Jesus fala com a gente, e a gente não reconhece que é Jesus falando? Quantas vezes Deus fala no nosso coração, por meio de uma canção, por meio de uma pregação, na leitura bíblica, no momento de estudo, Deus fala conosco e parece que a gente está ouvindo a voz do pastor, do professor, do cantor, mas é Deus falando conosco usando aquela voz. Maria olha, achando que é o jardineiro, e fala: você levou ele para algum lugar? Devolve ele para nós, me diga onde você pôs, por favor, me ajude. E ele fala: Maria. Gente, quando chama a gente pelo nome, quando chama pelo nome, é porque tem um propósito e uma missão nisso. Quando Deus chama pelo nome, olha para a história bíblica, quando Deus chama pelo nome, tem uma missão e uma história nisso. Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Moisés, tira o meu povo lá do Egito. Quando Deus chama pelo nome, muda-se, porque a partir daí tem uma missão. Maria, olha, gente, vai dizer aos discípulos, um pensamento na teologia, especialmente mais oriental, chama Maria de apóstola dos apóstolos, porque ela foi aquela que anunciou aos apóstolos que o Cristo estava vivo. Deus deu a ela uma missão, Jesus deu a ela uma missão: vai e fale para todo mundo, converse com eles. Quando Deus te chama pelo nome, tudo muda. Agora eu fico me perguntando, será que Deus não está chamando pelo seu nome hoje? Será que Deus não está falando o seu nome agora? Eu queria te convidar a abrir os ouvidos e perceber aquilo que Deus está falando com você. Já foi tocado pelo Espírito Santo de Deus? Abre os seus ouvidos, abre o seu coração. Deus continua nos chamando. Deus continua nos chamando. Desde a criação do mundo, mesmo diante do pecado, Deus continua chamando Adão. Mesmo diante das tribulações, Deus continua chamando pelo seu nome. Deus continua chamando a sua vida, a vida dos seus filhos. Ouça Deus falando com você. Quais são os impactos da ressurreição de Jesus que aconteceram na vida de Maria Madalena, que nos tocam também? Outro impacto é porque Cristo está vivo e ressurreto, há sempre um convite para uma relação de intimidade com Ele. Um convite para uma relação de intimidade. Veja que Jesus chamaria pelo nome. Isso tem um impacto ainda mais profundo se você considera a cultura judaica, que é a cultura onde Jesus está imerso, e obviamente Maria Madalena também. Na cultura judaica, o nome expressa a identidade da pessoa. Aquilo que a pessoa é, não é apenas uma palavra que seus pais colocaram para designar quem você é, mas é a essência de tudo aquilo que você é. Por isso, quando nós vemos na Bíblia Sagrada Deus trocando o nome de pessoas, é porque aquele nome já não correspondia mais àquilo que a pessoa era. Então você vê Deus mudando o nome de Jacó, que significa trapaceiro, para Israel, príncipe. Por quê? Porque Jacó, trapaceiro, já não era mais o que Jacó seria a partir de então. Então Deus muda o nome, porque ao mudar o nome muda a identidade. Você vê a história de Noemi, por exemplo. Noemi significa doçura. E de repente ela vira e fala: não me chame mais de Noemi não, eu perdi marido, eu perdi filhos, agora vocês me chamem de Mara. Porque Mara significa amargurada. Eu deixei de ser uma mulher doce, meiga, agora meu coração está cheio de amargura. Esse nome não combina mais comigo. Então o nome significava o que a pessoa era, né? E quando Jesus vem e chama Maria pelo nome porque Maria significa agraciada, Senhora agraciada.
E ela foi mesmo. Jesus conhecia quem ela era, porque dela ele havia expelido 7 demônios. Ou seja, Maria era uma mulher totalmente visitada pela destruição. O número 7 significa completude. Os demônios implicam o grau de destruição que tinha se abatido sobre a vida de Maria Madalena. Mas ao conhecer Jesus, toda a destruição sai e ela de fato é uma mulher agraciada. E agora ele vem e chama Maria pelo nome. Maria, você é essa mulher agraciada a quem eu apareço em primeiro lugar como ressurreto. Ô meu irmão, minha irmã, quer uma graça maior que essa? Para quem eu vou aparecer primeiro? Deixa eu pensar aqui. Para Pedro, para Tiago, para João? Não, eu vou aparecer para Maria Madalena, aquela que tem uma história de destruição, mas agora é uma mulher cheia de graça. E quando ele chama o nome dela, aleluia, isso mesmo, aleluia, quando ele chama o nome dela, porque conhece quem ela é. Eu sei que você é uma mulher agraciada, sei que você é uma mulher cheia de graça. Ela responde quando ela ouve a voz de Jesus, e aí ela reconhece. Só tem alguém que me conhece como uma mulher cheia de graça, porque certamente os olhares que haviam sobre Maria Madalena ainda eram olhares estigmatizantes, olhares que deviam olhar para ela e falar bem assim: mas essa não era aquela toda destruída lá? Mas aquela Madalena lá não é aquela que vivia naquele estado de completa destruição? Certamente na boca do povo o que rolava sobre Maria Madalena e sobre sua identidade era o seu passado de destruição. Mas havia alguém que é conhecida para além do seu passado de destruição, e chama Maria, cheia de graça, agraciada mesmo. E quando ela ouve ele chamar, porque só ele poderia conhecê-la assim, só ele poderia conhecer sua identidade assim, ela responde como Rabone, que significa meu mestre querido. Rabi era o nome dado para um mestre. Era assim que você chamava o seu mestre, Rabi, uma expressão de autoridade e de reverência. Maria acrescenta um termo que torna a palavra mais carinhosa: é Rabone, meu mestre querido. Porque Jesus está vivo, ele está sempre nos convidando para uma relação de intimidade, onde ele conhece e transforma quem você é, e você pode trazê-lo para perto e dizer: meu mestre querido. Deus não é uma realidade distante, meu irmão, minha irmã. Deus não está lá sentado lá no trono do céu esquecendo quem você é. Ele é o nosso mestre querido, que nos conhece profundamente, conhece as estruturas do seu ser, e está sempre convidando você para perto, para uma relação de intimidade, de aconchego, porque conhece a tua história, conhece o que já fez em você e o que ainda fará. E aquela mulher que um dia foi conhecida pela sua destruição se torna a boca que vai anunciar a ressurreição. Ela é que chega lá e diz para os discípulos: eu vi o Senhor, eu vi. E para você ver o nível de estigma que talvez ainda pairasse sobre ela, os discípulos não acreditam não. Eles vão lá conferir. Como quem diz, nem mesmo os discípulos sabiam o que só Jesus sabia, que Maria era uma mulher cheia da graça, visitada pela graça. E por isso ela podia responder a Jesus: meu mestre querido. Que Jesus quer com você essa proximidade, essa intimidade. E é isso que a ressurreição traz de prático para a vida da gente. O versículo 17 e 18 diz assim: Jesus: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhes dissera. Querido irmão, querida irmã, a ressurreição de Cristo Jesus não foi um fato isolado da história. A ressurreição de Cristo Jesus não foi apenas um marco dentro da história do mundo. A ressurreição de Cristo Jesus precisa ser uma verdade dentro do meu e do seu coração. De nada adianta saber que Cristo ressuscitou se Ele não ressuscitou para você. De nada adianta pensar e lembrar: Jesus está vivo. E que diferença isso faz na sua vida? Que diferença faz para você? Sabe, meu irmão, minha irmã, quando a ressurreição entra no nosso coração de verdade, quando Jesus realmente ressuscita no nosso coração de verdade, a vida vem de volta, o fôlego de vida vem de volta. Aquele pecador, aquele miserável pecador, abandona a sua vida de pecado. Aquela vida sem Deus é lançada fora. Agora o caminhar é junto com Jesus.
Agora a vida passa a habitar dentro de nós. E quando perguntarem onde está Jesus, você deve apontar aqui, ó. Aqui, ó. Por onde Jesus anda, você deve dizer: por onde eu ando, Ele anda comigo. Ele está ao meu lado. Jesus está na sua casa. Jesus está com você. Jesus está ao seu lado. Mas um detalhe é importante: nós não adianta para nós pensarmos nessa ressurreição como esse fato de conhecimento e de mudança interior meramente. Essa mudança interior precisa gerar uma mudança no exterior. Tem que ser algo de dentro para fora. Falávamos ontem, quando pregávamos lá na igreja Batista do Calvário. Se você encontrou Cristo Jesus, aquele velho homem passou e algo novo precisa surgir. Gente nova precisa surgir. Tenho certeza que Maria Madalena foi totalmente transformada por essa experiência. Assim como você é transformado quando encontra com Cristo Jesus. Mas nós muitas vezes nos acostumamos com a história. Nós lemos a história de forma comum, e a lemos e lembramos e relembramos. Mas eu queria te convidar a ler a Bíblia Sagrada, especialmente esse texto da ressurreição, tentando imaginar o rosto de surpresa de Maria, o rosto de ternura de Jesus, sabe, a expressão de Cristo Jesus olhando para ela, dizendo: Maria, Maria. E ela olhando para ele dizendo: Rabone, sabe, nessa expectativa de dizer: uau, que coisa surpreendente está acontecendo aqui. Meu querido irmão, minha querida irmã, a ressurreição nos conduz a uma vida cheia de amor na presença de Cristo Jesus e que traz vida para dentro de nós. A esperança de Maria estava frustrada até o sepulcro. Mas a partir do encontro com o sepulcro vazio e o Cristo conversando com ela, essa esperança é renovada. Por fim, a ressurreição de Jesus aqui nesse texto nos faz lembrar que ela ganha vida na gente quando a gente entende que aqueles que vêm ao Senhor são chamados pelo Senhor, são vocacionados pelo Senhor. O relato da ressurreição de Jesus aqui, no seu encontro com Maria Madalena, ele obedece aos clássicos relatos de vocação que nós temos na Bíblia Sagrada. Nós temos vários relatos de vocação na Bíblia Sagrada. O que são relatos de vocação? São aqueles momentos onde Deus se encontra com um ser humano e chama este ser humano para uma missão. E há algumas características próprias dos relatos de vocação na Bíblia. Então, a primeira é essa de Deus chamar pelo nome. Deus chama a pessoa pelo nome. Há o medo de quem está diante de Deus, porque percebe que está diante do Senhor. Deus comissiona para uma missão, essa pessoa declara ter visto o Senhor. Então, o relato aqui da ressurreição de Jesus, do encontro com Maria Madalena, é um clássico relato de vocação. Nos lembra, por exemplo, o relato da vocação de Isaías, quando ele diz lá no capítulo 6 do livro homônimo, que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Lembra desse texto? As abas das suas vestes enchiam o templo, os serafins estavam diante dele, etc. E de repente o Isaías fica com medo e fala: ai de mim, estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E aí o serafim voa com uma tenaz, purifica os seus lábios, e depois daí em diante Deus comissiona Isaías. É o que acontece com a Maria Madalena também. Deus chama Maria Madalena pelo nome, Maria Madalena se deslumbra. Há uma coisa interessante aqui, que ao invés de medo tem um convite para intimidade. Tem ela falando: meu mestre querido, porque em Cristo o medo de Deus é quebrado e surge o espaço para o afeto, para o amor, né? E de repente Deus fala com ela, Jesus, o Deus encarnado, fala com ela: vai anunciar, tem uma missão para você. E ela sai contando: eu vi o Senhor. A ressurreição ganha vida na nossa vida quando a gente entende que nós somos vocacionados por Deus. Todos aqueles que veem o Senhor têm a responsabilidade de anunciar o Senhor. Todos aqueles que se encontram com Jesus e têm um nome chamado por Jesus têm a responsabilidade de anunciar Jesus, de pregar Jesus. Todos nós somos convidados a sermos missionários. Pregar a palavra de Deus e anunciar que nós vimos o Senhor e que Ele está vivo. Não é privilégio de um pastor, de uma pastora, do missionário, da missionária, nem do professor de escola bíblica. É a missão e o dever de todo cristão. Quem encontrou com Cristo vivo e ressurreto tem que ser um proclamador da palavra de Deus. Não precisa saber pregar, não precisa saber ensinar, precisa saber sair na rua e testemunhar o que Jesus fez por você, com a sua vizinha, com o seu vizinho, com o seu marido, com sua mulher, com o seu filho, com a sua neta, com sua sobrinha. Eu vi
pessoas que Ele está vivo e ressurreto. E você, e o que Ele fez em você é uma prova viva disso. Você, meu irmão, minha irmã, é chamado por Deus, é vocacionado por Deus. Se você viu o Senhor, a ressurreição precisa ganhar vida em você. E você precisa sair com o coração explodindo, dizendo: eu não posso guardar aquilo que eu vi e ouvi. Eu não posso guardar, não posso guardar. Eu não posso guardar dentro de mim aquilo que está acontecendo dentro de mim, porque é tão potente, é tão forte, é tão verdadeiro, é tão significativo que explode. Imagina, ontem foi o dia dos avós, né? Tem avó aqui nessa igreja, avó? No dia que você ficou sabendo que você ia ser avô, que você ia ser avó, que até explodiu dentro de você? Explodiu? Aí você ficou guardando segredo ou você que sai contando para todo mundo? Fala a verdade. Às vezes o filho chega para a mãe e fala assim: mãe, não, eu estou grávida, mas você não conta para ninguém ainda não. É uma coisa que ela conta. Você já contou para Deus e o mundo. Por quê? Porque explodiu dentro de você. Você vai ser vovô, você vai ser vovó. Não tem como você guardar. Tem como você guardar um trem desse? Não tem como guardar. Então, se não tem como guardar uma experiência dessa vida tão natural quanto gerar uma nova vida, como é que nós vamos guardar a experiência mais extraordinária e transformadora, a experiência sobrenatural de que Deus veio a nós, visitou a nossa vida, transformou o nosso ser e nos disse: vai! Como é que a gente vai guardar isso? Então, meu irmão, minha irmã, Jesus está vivo. E porque Ele está vivo e ressurreto, a ressurreição não pode ser só uma ideia na cabeça, não pode ser só uma fala que você decorou para dizer: Jesus está vivo. Não, você ganha vida em você, ganha vida quando você compreende que porque Ele está vivo, nós temos sempre espaço para o surpreendente. Amém? Não tem nada definido não, tudo amanhã pode mudar, porque Ele está vivo e Ele faz novas todas as coisas, porque Ele está vivo. Ele te chama pelo nome, Ele conhece quem você é, Ele sabe da tua história, sabe a tua transformação. O que os outros não veem, Ele vê. O que os outros não valorizam, Ele valoriza, porque Deus não é como o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o seu coração. Então tem espaço para você na afetividade de Deus, porque Ele está vivo e está te convidando para intimidade. Vem junto, eu te chamo pelo nome e você responde: meu mestre querido. Intimidade com Deus, relação de afeto, de proximidade, de desejo de estar junto com o Senhor. Porque Ele está vivo, a gente gera vida onde a gente passa, a gente transforma o interior no exterior. E porque Ele está vivo, nós temos uma missão. Somos todos missionários. Amém? Jesus está vivo e Jesus está vindo. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Jesus está vivo e Jesus está vindo. Glória a Deus! Não se perca dessa realidade. Às vezes na correria da vida a gente se esquece disso, sabe? Mas Jesus está vivo. Maria pôde testemunhar a respeito dele. Você também pode testemunhar a respeito dele? Jesus está vindo. Está preparado para isso? Está preparado para isso? Feche teus olhos, vamos orar. Eu queria convidar você a refletir sobre essa verdade. O que você está fazendo com essa informação? Jesus está vivo. Jesus está vindo. O que muda para você diante disso? Eu queria que você colocasse agora a sua vida diante de Deus, falasse com o Senhor e pedisse que Ele pudesse